A Assembleia de Minneapolis em 1888 é considerada a mais famosa e importante na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Realizada em Minneapolis, Minnesota, essa Assembleia deixou uma marca profunda em nossa história. Ellen White destacou a importância desse evento ao afirmar: "Foi instruída de que a terrível experiência na Conferência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes na verdade presente. Mas o que ocorreu durante essa Assembleia para justificar uma declaração tão forte? Antes de falar propriamente sobre a Assembleia, precisamos voltar alguns anos para entender os elementos que levaram a esse evento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi levantada por Deus para resgatar verdades esquecidas pelos protestantes e pisoteadas pelo papado durante a Idade Média. A lei de Deus, o sábado, o estado dos mortos e o santuário eram, nos primeiros anos dos adventistas, o centro dos esforços de toda a literatura e pregação, e de fato era o que o mundo precisava. No entanto, como um pêndulo que antes estava em um extremo e depois vai para o outro, chegamos a um ponto em que temos trabalhado tanto em função da lei que ficamos tão secos como os montes de Gilboa, sem orvalho ou chuva. Essa imagem retrata a visão do Adventismo durante esse período. Feita por Kellogg, retratava o plano de salvação, a lei e a cruz em evidência. Além de uma teologia sem a vitalidade necessária, debates calorosos sobre alguns pontos de profecia e a lei em Gálatas prepararam o caminho para a rejeição de grande parte do povo adventista durante essa Assembleia, quanto à mensagem e aos mensageiros que Deus levantou. Caro congressista, já parou para pensar em como estava o coração daqueles que rejeitaram essa mensagem? Disputas por pontos de vista particulares, preconceitos devido a algumas características dos mensageiros, autossuficiência, orgulho e outros sentimentos impediram Jesus de entrar nos corações. A mensagem que Deus enviou era a que iluminaria o mundo com a glória de Deus. Era o alto clamor. Porém, essa mensagem não encontrou lugar na mente ou nos corações das pessoas, pois outras coisas ocupavam esse espaço. Como está o seu coração hoje? Percebe se os mesmos elementos estão presentes? Por que não se render completamente a Jesus agora, deixando todo o embaraço para que neste congresso você possa ouvir e aceitar a mensagem e os mensageiros que Deus enviou? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O alto clamor, a mensagem mais importante a ser levada ao mundo, capaz de converter e salvar a humanidade da condenação eterna, foi enviada por Deus ao seu povo em 1888, na Assembleia de Minneapolis. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem que Deus ordenou fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com alto clamor e acompanhada pelo derramamento de seu Espírito em grande medida.
No compilado da Ellen White 1188 Materials, compreende-se que essa foi uma mensagem sobre a fé de Jesus que apontava a justiça de Cristo como a nossa única esperança de obter acesso ao Pai. Uma mensagem que fez com que aqueles que haviam perdido Jesus de vista fossem novamente direcionados para sua pessoa divina, seus méritos, seu imutável amor pela família humana. Uma mensagem para despertar os homens poderosos para se prepararem para a batalha e conduzir o povo avante para o alto, para um estado mais elevado e puro de espiritualidade. Uma mensagem que causou desgosto e ódio pelo pecado, o motivo do sofrimento do Filho de Deus. Uma mensagem que foi alimento que nutre a alma. A mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Essa mensagem traria vigor à mensagem do Advento, entusiasmo a toda a alma que a recebesse e colocaria Jesus no centro de toda a mensagem pregada. O desejo de Deus era que a vida do seu povo, bem como a teologia da igreja, tivesse uma moldura diferente, muito bem exemplificada pelos quadros a seguir. Em 1876, foi produzido um quadro para ilustrar os conceitos do plano da salvação e ficou conhecido como o Caminho da Vida. Por um lado, os religiosos em geral divorciam a lei e o evangelho, ao passo que nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Não expusemos às pessoas a justiça de Cristo e a ampla significação de seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e seu incomparável amor, introduzimos teorias e raciocínios e pregamos sermões argumentativos. Então, em 1880, Tiago White sugere grandes alterações conforme a compreensão teológica sobre o plano da salvação sob uma nova moldura, Cristo, e não a lei como centro. Ele ressaltou: a experiência religiosa de alguns consiste praticamente em demorar-se em temas teóricos. Falam sobre a lei e os profetas, a natureza e o destino do homem, sobre novas mensagens distintivas, ao passo que não demonstram possuir em proporções alarmantes a presença interior de Cristo no coração. Nossos pregadores precisam mais de entusiasmo. Deveriam pregar mais sobre Cristo e conhecer mais a respeito daquele de quem dependem todas as nossas esperanças de alcançar o sucesso aqui e o céu no porvir. O objetivo de Deus era que seu povo aceitasse essa mensagem, que ela atingisse o íntimo da alma e que gerasse os efeitos de conversão, arrependimento, confissão, busca intensa pelo Espírito Santo, abandono de pecados conhecidos, recebimento da chuva serôdia, unidade e um amor intenso por Jesus e pelas almas, criando assim um espírito de serviço e missão. Qual foi então o resultado? Seu povo aceitou? 136 anos se passaram e ainda estamos aqui neste mundo. O que aconteceu? Por que ainda estamos aqui? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 136 anos se passaram desde 1888, e o mundo contemplou com assombro grandes eventos que marcaram a história, mas a mensagem que começou a iluminar a terra com a glória de Deus ainda não cumpriu seu objetivo. Por que ainda estamos aqui?
Quando me propus a deixar Minneapolis, o anjo do Senhor se pôs ao meu lado e disse: "Não faça isso. Deus tem uma obra para você fazer neste lugar. O povo está repetindo a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Eu coloquei você na posição em que deve estar, a qual não será aceita por aqueles que não estão na luz. Eles não darão ouvidos ao seu testemunho, mas eu serei com você e minha graça e poder a sustentarão. Não é você que eles estão desprezando, mas os mensageiros e a mensagem que envio ao meu povo." Nos anos seguintes a 1888, Ellen White se posicionou firmemente ao lado da verdade enviada por Deus, viajando e pregando ao lado dos mensageiros, buscando auxiliá-los e corrigi-los quando necessário. Aos que não aceitavam, o testemunho era: quando você rejeita a mensagem trazida por esses homens, você rejeita Cristo, o doador da mensagem. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Após 8 anos de trabalho, Ellen White escreveu: "Sofreu a resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada afastada do mundo. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disto de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada. É a incredulidade e a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Caro congressista, essa triste realidade não precisa continuar assim. Deus concedeu tudo o que é necessário para a obra ser realizada. A tocha está agora em nossas mãos. Podemos apressar a vinda do Senhor. Deixemos pelo poder do Senhor aquilo que tem nos mantido aqui por tantos anos e que, ao olhar para a história passada, aprendamos as lições necessárias para não cairmos no mesmo erro. Podemos agora cumprir a solene missão dada à Igreja Adventista do Sétimo Dia e advertir o mundo para o encontro com o Senhor. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós?"